Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, a questão de hoje pede o seguinte: a medida de defesa comercial que não representa reação a práticas desleais de comércio corresponde a. Portanto, é uma questão do tipo positiva, que quer saber, dentre as alternativas abaixo, qual delas que não representa uma reação a uma prática desleal de comércio. Então, meus amigos, minhas amigas, muita atenção. Você precisa identificar nas alternativas o ambiente de prática desleal de comércio, tá? E, ao mesmo tempo, uma das medidas que não representa reação a essa prática desleal de comércio. Então precisa estar presente essas duas circunstâncias, ok? Por isso que eu considero muito bem elaborada pelo examinador, porque o examinador pede que o candidato tenha muito bem o conceito de cada uma das práticas. Sem mais delongas, vamos então às nossas alternativas. Começando pela letra B de bola, medidas antidumping. O que são medidas antidumping? Medidas antidumping são aplicadas quando você tem uma prática de dumping. Então, vamos pensar, dumping é uma prática desleal de comércio? É. Então, dumping é uma prática mal intencionada de comércio, desleal, incorreta. Tá? A medida antidumping é o quê? Uma reação ao dumping. Portanto, nós temos uma reação a uma prática desleal de comércio. Logo, a letra B não pode ser o nosso gabarito, porque o examinador pede algo que não represente uma reação a uma prática desleal de comércio. Da mesma forma, as medidas compensatórias da letra E. Por quê? As medidas compensatórias, elas são aplicadas o quê? Como reação a uma prática desleal de subsídio. Portanto, você tem uma situação de subsídio, você tem a reação ao subsídio com a medida compensatória. Então, na nossa alternativa E, nós temos uma reação efetiva a uma prática desleal de comércio, portanto, não é o nosso gabarito. As barreiras tarifárias. O que são barreiras tarifárias? Elas são aplicadas, você aumentar os tributos de importação de forma unilateral, normalmente elas são aplicadas como retaliação, né? Ou como parte de uma guerra comercial. Atualmente, você pode, no noticiário, você tem a chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, você não identifica exatamente uma prática desleal de comércio, certo? Os países estão comercializando internacionalmente, só que um país se sente prejudicado em relação ao outro e aumenta as tarifas, como o presidente dos Estados Unidos, o Trump, resolveu aumentar as tarifas de alguns produtos chineses. Tá? Então isso é chamado uma barreira tarifária. E ele não é uma reação à prática desleal de comércio, porque não está tendo, teoricamente, uma deslealdade como um dumping ou um subsídio. Ele está se sentindo prejudicado, né? Está se sentindo que está comprando muito e vendendo pouco, então ele está aumentando, criando uma barreira tarifária em relação a essa situação. Ok? Então, uma barreira tarifária não pode ser considerada uma reação, quer dizer, ela não tem a ver com uma prática desleal de comércio, tá? Ela é uma reação, mas não é exatamente uma prática desleal de comércio, não se encaixa no que está sendo pedido no enunciado. Aí nós ficamos com as regras de origem e as salvaguardas comerciais. As regras de origem também não se encaixam com prática desleal de comércio. A regra de origem é utilizada, por exemplo, dentro de um bloco regional, como o Mercosul, existem regras de origem para definir se aquele produto é originário ou não do Mercosul. Então você tem uma porcentagem mínima de produtos, de componentes, na verdade, falando, originários do Mercosul, para que determinado produto possa ser caracterizado como sendo fabricado no Mercosul. Então você pode ter itens estrangeiros no produto Mercosul? Pode, mas existe uma porcentagem mínima, no caso do Mercosul é de 60%. Então, 60%, por exemplo, de um automóvel Mercosul, 60% das peças tem que ser originárias do Mercosul para que aquele produto possa ser considerado do Mercosul. Entendeu? Então, regras de origem não se encaixa com a questão de práticas desleais do comércio, portanto, está fora das nossas opções.
ficamos com salvaguardas comerciais, que é o nosso gabarito. Por quê? Olha que inteligente. Quando você tem uma salvaguarda comercial, você está o quê? Você está se defendendo contra o chamado surto de importações. Então, com o surto de importações, está chegando muitas importações no seu país, a sua indústria nacional está se vendo ameaçada, então você adota uma medida de salvaguarda, você bloqueia a importação daquele produto de maneira generalizada. Então você está defendendo a sua indústria nacional. Agora, temos uma prática desleal de comércio? Não. Por quê? Porque as importações estão sendo normais. As importações aumentaram em quantidade, mas não quer dizer que elas sejam ilegais. Elas são normais. Agora, então, a salvaguarda ela não representa uma reação à prática desleal de comércio. Ela é uma reação para defender a indústria nacional daquele país. Por isso que a alternativa A é o gabarito, porque a salvaguarda comercial é uma medida, né, que não representa reação a uma prática desleal de comércio, porque o surto de importações não é uma prática desleal de comércio. Entenderam, meus amigos? Entenderam a peculiaridade dessa questão, como ela foi bem formulada pelo examinador? Muita gente fica confuso, né, e acaba chutando outras alternativas porque acha que não tem resposta, né? Alguns alunos falam, professor, não tem resposta, tem que ser anulada essa questão. Não. A resposta correta é a letra A, salvaguardas comerciais. Ela não é aplicada contra uma prática desleal de comércio, porque importações, né, aumento de importações não tem nada de desleal. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Letra A, o nosso gabarito. Em caso de dúvidas, estou à sua disposição. Deixo aqui meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!